E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Juana Labres, esse canal Minha Mãe Tem Alzheimer. Sejam bem-vindos. Bem, eu tenho recebido alguns comentários aqui no YouTube, à medida que os vídeos vão passando, que algumas pessoas fazem perguntas simples que eu posso estar respondendo para vocês. O Alzheimer é hereditário ou é genético? Bem, existem dois fatores. Ele vai ser hereditário quando é um Alzheimer precoce, ou seja, quando ele aparece antes dos 65 anos, lá para a faixa dos 50, 55, 60 anos. Então, ele é hereditário. Na faixa de 65, 70 anos, ele é genético. Isso quer dizer que eu posso ter Alzheimer? É uma pergunta. Pode ser que desenvolva. Quando for genético, o gene for disparado, ou seja, você tem alguns fatores que favoreçam a genética do Alzheimer, ou seja, você é obesa, é sedentária, fuma, bebe, tem diabetes, então está na hora de começar a se tratar, porque ele pode chegar para você também, ok? Vocês sabiam também que a maioria que tem Alzheimer são mulheres? Ninguém sabe explicar, mas observe. A maior parte são do sexo feminino. Talvez porque vivam mais tempo que os homens? Não sei, ninguém sabe. Mas se vocês observarem também, na faixa de 85 anos, 40% dessas mulheres têm Alzheimer. E na precoce, menos de 5%. Então, os fatores genética e hereditário equivale o tempo, a idade que o paciente, que a pessoa vai desenvolver a genética ou a doença em si, no caso, quando for hereditário. Qual é a diferença? Hereditário, você herda. Por exemplo, a pessoa é diabética. Quem era diabético na sua família? Ah, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó. Isso é hereditário. Então, se a pessoa tem Alzheimer, por ser hereditário, que é o precoce, alguém lá atrás teve. Na genética, é o gene que precisa ser desenvolvido. Então, são fatores conjuntos que farão com que aquele gene dispare e a pessoa tenha, no caso, o Alzheimer. Ok? Eu espero ter tirado essa dúvida. E aí? Alzheimer, demência. Vocês sabem a diferença? Bem, a demência é um conjunto de fatores, de sintomas. A pessoa pode ser demente, ter uma demência, mas não ter Alzheimer. Como assim? Uma pessoa que sofre um acidente, um traumatismo craniano, ela tem uma demência no cérebro. Alguma parte dela é lesionada. Vamos lembrar de outro fator, AVC. A pessoa tem vários AVCs. Então, parte do cérebro é afetada. Ela tem uma demência. Não quer dizer que tem Alzheimer. Então, tentando explicar para vocês, o Alzheimer é uma demência e está em primeiro lugar. Em segundo lugar, está as pessoas que tiveram AVCs. Só para vocês terem uma noção de números, eu fiz uma pesquisa que diz que, a pesquisa é da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer. Aqui no Brasil há cerca de 1,5 milhão de casos de Alzheimer. Parte dessas pessoas ainda não tem o diagnóstico. É difícil fazer o diagnóstico de Alzheimer. Praticamente, para você ter certeza, é só a necrópsia. E no mundo inteiro, mais de 36 milhões de pessoas
estão com Alzheimer. É assustador. É assustador. Nós não estamos preparados para isso tudo. Então, esses números é só para dizer para vocês que não estamos sozinhos. Não é caso de desespero. É caso de entender a doença, estudar a doença, buscar ajuda e lidar com ela. Vocês sabendo esses detalhes, já é um começo. E quais são os sintomas? Os principais sintomas da demência do Alzheimer. A maioria já passou por isso. Então começa com a perda da memória, dificuldade de atenção, troca das palavras, com dificuldade de se comunicar, de formar frases, que a gente chama de problemas de linguagem, dificuldade nas funções motoras, habilidade como planejar, organizar, observar, ficam comprometidas, a pessoa fica mais apática, vem a depressão, tem distúrbios no sono, ou seja, começa a ter dificuldade de dormir, precisa entrar com uma medicação, a ansiedade, são muito ansiosos, o apetite fica alterado, tem aqueles dias que come, tem aqueles dias que não tem fome, ficam agressivos, irritados, têm delírios, alucinações, começam a se descuidar com a aparência, com a higiene, têm dificuldade de se vestir, porque acontece o quê? A perda da memória. Isso tudo é essencial. Eu costumo dizer, todo mundo conhece alguém que tem Alzheimer. Pode não ter o diagnóstico, mas é fácil de ser reconhecido. E isso é preocupante. Muito preocupante. Familiares que não aceitam a doença demora com o início do tratamento, porque o Alzheimer não tem cura. Então, o que acontece? Quanto mais cedo você tem esse diagnóstico amarrado, mais cedo começa o tratamento e aí os resultados, a velocidade da doença no avançar diminui bastante. Então, se você pega uma pessoa com Alzheimer no início, isso é importante, muito importante. Só que a maioria das pessoas pegam esse diagnóstico, fecham esse diagnóstico com 1, 2, 3, 4 anos já com a doença. Aqui em casa foi assim, com 2 anos. Minha mãe voltou do hospital em 2010 já com a doença. Pelo prazo, alguma coisa disparou nela no hospital, o gene. E aí, demorou-se. Mas, mesmo assim, ficamos juntas 9 anos. Isso é bom. Isso foi muito bom. Então, todo cuidado, muita atenção e seguir em frente. Então, você que está com o diagnóstico de Alzheimer inicial em sua família, vocês vão perceber alterações de humor, agressividade, ansiedade, o crepúsculo do pôr do sol, né? O síndrome do pôr do sol, em que há alterações terríveis, a vontade de ir para casa, porque já não reconhece um ambiente familiar, começa a não reconhecer algumas pessoas, tudo faz parte da doença. E lembro, mais uma vez, é a doença quem fala com a gente nesses casos, nesses momentos. Não se desespere. Aprenda, pesquise e siga em frente. Esse canal Minha Mãe Tem Alzheimer está aí para dividir com vocês a minha experiência. Vamos que vamos. Dá o like aí.